tudo bem? Espero que sim. Bom, tema votado é tema debatido e hoje falarei aqui a minha opinião sobre a reencarnação ou a palingenesia, que é a pluralidade da existência. Vamos só desassociar a reencarnação do Espiritismo rapidamente, lembrando que Heródoto, Platão, Pitágoras já tratavam a reencarnação dentro do campo filosófico. E o hinduísmo, o budismo e o jainismo também já tratavam dentro do campo das religiões a reencarnação, a doutrina da reencarnação. Tá? Algumas religiões elas acreditam na reencarnação em corpos de animais e outras ficam presas à reencarnação em corpos humanos apenas. Né? Vamos nos ater aqui a corpos humanos nesse primeiro momento. Eu trouxe aqui escrito, em alguns momentos eu vou ler, para que eu não me esqueça desses pontos que eu trouxe, de dividir com vocês. O que é a reencarnação segundo a SBEE, Sociedade Brasileira dos Estudos Espíritas, tá? Eu vou ler aqui para vocês, só um momentinho, só pôr um negócio para me deixar enxergando aqui. Vamos lá? Reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Esse processo tem como objetivo propiciar vivência de conhecimento, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Todavia, o reencarnado espírito inicia-se um processo de existência corporal no polissistema material. É um processo aberto, pois a trajetória pessoal do encarnado segue o exercício do seu livre-arbítrio, segura e livre-arbítrio. Em resumo, reencarnação não serve para explicar tragédias, desgraças, ignorância, desculpas ao imobilismo, não serve como consolo para situações que deveriam ser modificadas e não o são, não serve para destacar o passado e paralisar o presente, pois reencarnação é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de se aplicar o que se aprende, superar limitações através de vivências sucessivas no polissistema material. Reencarnação é a afirmação da unidade da continuidade de vida. Eu acho isso lindo. Lindo, lindo. Gente, a doutrina da reencarnação é linda. Ponto final, indiscutivelmente. A reencarnação, ela dá respostas que nós não temos. A reencarnação organiza um processo desorganizado. A reencarnação conforta, consola, talvez a maior dor humana e a maior preocupação, porque muitos de nós nos preocupamos muito mais com a morte do que com a vida. O que vai acontecer no pós-morte do que vai acontecer no agora a vida. Então é fato que a doutrina da reencarnação ela consola demais, ela conforta demais. E sendo ela verdadeira, muita coisa está explicada de forma simples, sem elucidações, sem alegorias, sem chuvas escatológicas, sem nada muito rebuscado. Isso é um fato. Bom, mas quais são as bases fundamentais de estudo para a espiritualidade? Base fundamental para estudo de edificações, engenharia civil. Bases fundamentais para entendimento de conceitos de saúde, medicina. Na minha visão, bases fundamentais para entendimento de espiritualidade, teologia irrestrita, não restrita ao cristianismo reformado, mas irrestrito. Teologia espírita, teologia de qualquer coisa, tá? Então, base fundamental é essa. O estudo ele vem através de ciência e literatura, né? Ou ciência e literaturas, elas se fundem. Ciência é por observação, né? Você observa que um comportamento se repete, você observa que algo acontece de fato por observação. Física, biológica, química, e aí vai. E a literatura. Neste caso, a espiritualidade e a religiosidade, ela vem através da teologia, travando o cristianismo e travando a reencarnação, nós podemos discuti-las através da Bíblia, que é a nossa base fundamental da teologia.
ok? Então, vamos analisar esse ponto. Que na minha visão, tem 40 escritores e um Espírito que inspirou toda ela, que é o Espírito Santo de Deus. Esse, para nós que cremos assim, é indiscutível. Isso para nós, beleza? Beleza. Bom, Bruno, é possível defendermos a reencarnação biblicamente? É possível. Como dezenas de outras doutrinas, dentro ou não do Espiritismo, dentro ou não do catolicismo, do protestantismo, e aí vai. Se você pegar lá aquela história de Elias com João Batista, você consegue defender a reencarnação em certa medida. Se você pegar Jeremias 1,5, já te conhecia antes do seu nascimento, é possível defender. Nascer de novo, é possível defender. Existem dezenas de versos dentro da Bíblia, principalmente quando você quebra esses versos de ressurreição, você vai notar que dá para você fazer defesas da reencarnação. Então, para quem quer defender a reencarnação, é muito possível você fazer isso biblicamente, tá? Muito possível. Como também é possível, biblicamente, você refutar a reencarnação. Daqui eu estou para dar minha opinião. Eu não estou defendendo um lado ou outro. Se você quiser que eu defenda, é só votar lá no Instagram a defesa de tal coisa. A gente defende sem problema, tá bom? Bom, mas qual a minha opinião de fato? Para falar a minha opinião, eu vou ler alguns versos da Bíblia que não estão descontextualizados, mas estão contextualizados. Eu vou ler. Alguns eu comento, outros eu não comento. Apenas leio, porque a interpretação da minha opinião com base nesses versos ou comentários vai ficar claro, ok? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu entendo Deus como perfeito, inerrante, imaculado, soberano. Ele soprou nas narinas do homem o espírito da vida. O espírito da vida que habita em nós é dele. O espírito é de Deus em nós. É o sopro dele. Por isso que ele dá a vida e tira, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ele é o dono da vida, ele não mata ninguém. É dele e ponto final. Os defeitos estão em mim. O defeito está no meu livre-arbítrio, lembra? O defeito está na minha escolha. E quem escolhe? São as experiências que eu vivi ou as experiências que eu quero viver? Porque normalmente eu não erro nas experiências que eu já vivi. Naturalmente não. Mas eu erro nas experiências que eu quero viver e nunca vivi. E quem já viveu tudo? E quem já praticou todas as falhas? E o que é perfeito? E o que é ser bom? Então vamos lá. Mas o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, antes que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, antes que a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Terra vai engolir o que é terra e o espírito volta de onde foi soprado. Ele não volta para outra carne, ele volta para o dono dele. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia fala que o coração humano é a coisa mais enganosa que pode existir. Jeremias 17:9. E a filosofia, é engraçado que também fala isso, Thomas Hobbes diz que o homem naturalmente, na sua essência, ele é mau. Nietzsche também diz isso. O homem ele é ruim, ponto. A Igreja Católica diz que nós temos um pecado original.
E se nós nascemos toda vez com o pecado original, cadê a evolução desse pecado que é um pecado tatuado? Se toda alma vivente nasce com o pecado original, se todo ser vivente, se todo espírito vivente, segundo o cristianismo, teologia do cristianismo, dentro do que nós estamos falando, se todo ser humano nasce com pecado original, por que nesse processo evolutivo o pecado original não cai? Porque é um pecado que eu não cometi, é um pecado cometido em Adão, e uma vez cometido o pecado, todos estão destituídos da glória de Deus, todos, inevitavelmente. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Lucas 7,14. Segundo a doutrina da reencarnação, o espírito vai e volta em um outro corpo e o espírito continua evoluindo. Ok? Mas esse moço, ele estava morto, era defunto. E voltou no mesmo corpo. Desassociar ressurreição de reencarnação. Jesus, ele encarnou e não reencarnou. Lázaro, ele encarnou, ele não reencarnou. Lázaro sai para fora. Lázaro voltou à vida no mesmo corpo. Ele ressuscitou. Ele não reencarnou. Mulher sunamita, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu e levantou. Jesus, com braços abertos, olhou para o lado e disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Se você é um testemunho de Jeová, mudando aí a tradução, né? A ti te digo hoje, estará comigo no paraíso. Como testemunho de Jeová, ou, enfim, como protestante reformado. Ainda hoje estará comigo no paraíso, quer dizer o quê? Que naquele momento, aquele homem era um bandido. Ele passou por um processo de aperfeiçoamento ou aquele instante de arrependimento causou comoção no coração de Cristo? Mas esse aperfeiçoamento foi um processo ou foi um instante de arrependimento? Ele estava ali por punição, por tudo que tinha cometido. Ele não foi se aperfeiçoar, não, ele errou a vida, arrependeu-se e foi salvo. Porque o que Cristo quer é o arrependimento agora. Mas por que a reencarnação faz tanto sentido? Gestalt. Na minha opinião, até a Manuela estava falando comigo esses dias, né? Olha uma árvore, ela não tem forma. Olha as nuvens, ela não tem muita forma. O mar, ele não tem muita forma. Mas um engenheiro com desenho prédio é quadrado. As coisas, têm formas simétricas, né? Completamente simétricas. Toda folha de sulfite ela é quadradinha, tá? Porque o homem gosta de dar forma em tudo. Toda casa ela segue um padrãozinho, né? E quando um homem desenha um prédio redondo, Niemeyer, né, é um gênio. Quando se pinta de forma mais louca, né? Esqueci, fugiu o nome do pintor agora, Van Gogh, é gênio. É gênio. Dar forma à morte, aos contornos da morte, dar sentido a talvez o tema mais temido de todos os tempos, o tema mais temido na vida, e reencarnação dá esse sentido, traz ordem para a cabeça, e nós gostamos disso. Fica fácil de entender. A reencarnação, ela dá sabor àquilo que é insosso. Mas é tão simples entender a morte.
ou nós colocamos forma naquilo que nós tememos? Por que esses espíritos estão aqui se comunicando e o espírito arrependido foi para o paraíso? Apocalipse diz que espíritos são chamados aqueles anjos que caíram e são chamados de demônios. Para que os espíritos estão aqui? São bons? Não sei. Pode ser tema. Aonde eu quero chegar? Que reencarnação explica e organiza muita coisa. É o que a nossa mente gosta. Mas a Bíblia, ela diz sobre ressurreição. Ela não diz e ela não tem essa citação de reencarnação. Se a sua base principal teológica cristã é a Bíblia, ela fala que o homem nasce e morre uma vez, o espírito volta a Deus que o deu e você é julgado por tudo aquilo que você faz em vida. E você nasce inocente, você nasce ingênuo. E se você goza das suas faculdades mentais, você não morre ingênuo e você não morre ignorante. Você e eu sabemos que a consciência dói quando nós sabemos o que é bom e o que é ruim. E você, assim como eu, sabemos que nós nos arrependemos dos nossos erros. Quantos eu já cometi? Quantos você já cometeu? Quantos erros já doeu em você e você se arrependeu? E se você tem a chance e o sentimento de se arrepender e não é um doente psicopata, sem dúvida alguma, você está se esforçando para que a tua alma, o teu espírito volte a Deus que o deu, porque um dia a nossa carne repousará e voltará para o pó. #pensar, vai lá pro Insta, vai ter enquete. Eu espero que a minha opinião chegue a você de forma clara, sem atacar nenhuma religião, mas a minha opinião, espero que tenha chegado aí para você. Até a próxima, valeu!